Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, com muita alegria, com a graça de Deus, nós estamos aqui para mais um programa Pergunte e Responderemos, para tirar um pouco de dúvida sobre a nossa fé, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora a sua intercessão por nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vocês podem nos mandar a sua pergunta ou pelo telefone, né, da Canção Nova, que agora é também o WhatsApp, você pode mandar aí pelo seu celular, 12 31 86 2600. Você pode também mandar pelo e-mail, né, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. E eu preciso dizer a você, não deixe de ajudar a Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova não tem outra renda, não tem outro subsídio, a não ser a sua contribuição. Você que é edificado na sua fé, com a programação da Canção Nova, as missas, as bênçãos, as palestras, os estudos como esse, seja grato a Deus. Agradeça. A gratidão é um dom extraordinário. Jesus diz, né? Aquele que deu pouco vai receber muito. Está aí. Muito bem, assim a Canção Nova consegue levar o reino de Deus para mais gente. Vamos começar então respondendo as perguntas aqui hoje. Eu começo com a pergunta da Sueli Laquim. No primeiro livro, no capítulo 28, 7 a 20, está escrito que Saul, ela está querendo dizer o primeiro livro dos reis, ou de Samuel, está escrito que Saul, enquanto era rei de Israel, foi na casa de uma cartomante e pediu para ela evocar Samuel. Como os mortos podem voltar para este mundo? Isso não é pecado? Sim, realmente é pecado. Tanto assim que se você for ver lá no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, se não me engano, no capítulo 10, está escrito que Samuel, ou melhor, que Saul morreu como castigo por ter consultado essa pitonisa de Endor, essa necromante. É proibido, sim. Você vê lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, lá do Deuteronômio, é proibido fazer evocação dos mortos, chamar os mortos aqui para trazer mensagem. Nesse episódio aqui, Dom Estevão Bittencourt, que era um grande entendido da Bíblia, dizia que Deus permitiu a aparição de Samuel ali exatamente para castigar Saul. Deus pode permitir que uma alma de alguém que já morreu apareça. É algo extraordinário, algo raro, mas que pode acontecer. Então, segundo Dom Estevão, Deus teria permitido que Samuel aparecesse para dizer exatamente para Saul: você vai morrer por causa disso. Você vai perder o trono por causa disso. Muito bem. Eu quero aproveitar para mostrar aqui, né, essa coleção do curso bíblico. São 4 livros que eu escrevi, que nos ajudam a tirar essas dúvidas difíceis, sobretudo no Antigo Testamento. Esse primeiro volume são os 5 primeiros livros da Bíblia e uma introdução à Bíblia, como é que você deve ler a Bíblia, como é que você deve entender a Bíblia. Aqui tem Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, um estudo sobre eles. Depois temos os outros, os livros históricos, né? Depois tem os livros sapienciais, os livros de sabedoria da Bíblia, né? E, por fim, os 16 profetas. Então, essa coleção aqui ajuda você a entender o Antigo Testamento, ok? Eu quero lembrar que também pela Escola da Fé, eu estou fazendo um curso bíblico,
para que as pessoas possam ler o Antigo Testamento, tirar esse tipo de dúvida, não é? E ter uma boa edificação espiritual. Pergunta da Regina Célia: eu preciso muito que o senhor explicasse sobre o novo documento do Papa Francisco, que trata do serviço das mulheres no altar, como acólitos e leitores. E as ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão. É lícito, uma vez que Jesus escolheu homens para o serviço da sua igreja, é lícito, Regina. Jesus disse para São Pedro, ou seja, para o Papa, vale para todos os papas, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Ou seja, o que você aprovar aqui, Pedro, eu aprovo no céu. Então, não tenhamos dúvida. Não é? Por exemplo, antigamente não tinha coroinha menina, não tinha. No tempo do Papa João Paulo II, um Papa santo e muito firme na doutrina, o Papa autorizou que tivesse meninas como coroinha, desde que o bispo da diocese autorizasse. Agora, o Papa Francisco autorizou que as mulheres podem ser acólitas, ou seja, a acólita, ela ajuda o sacerdote na celebração da missa, não é coroinha, é diferente, ela recebe, né, exatamente aí esse ministério, o acolitato. Então, pode ser mulher. O Papa autorizou, está autorizado. Né? Nós, católicos, obedecemos. E também, ministras da Eucaristia também não tem problema. Isso já vem lá desde o tempo do Concílio Vaticano II. Eu sei que tem gente que resiste a isso. Mas, gente, vamos resistir ao Papa? Vamos resistir àquilo que Jesus disse? O que Pedro ligar na terra está ligado no céu? Por que a gente celebra o Natal dia 25 de dezembro? Porque foi um Papa que declarou, vamos celebrar o Natal 25 de dezembro. Vamos celebrar o nascimento de Nossa Senhora 8 de setembro. Vamos celebrar a Imaculada Conceição 8 de dezembro. E o céu celebra. Por quê? Porque um Papa fixou aqui na terra. Então, gente, para com esse negócio de contestar o Papa. Não é bom católico quem contesta o Papa. Ok? Nas coisas da fé e da moral. A gente pode até discordar do Papa, talvez, com toda educação, um assunto que não seja de religião. Sei, economia, arte, música, se bem que o Papa sempre é muito bem assessorado, né? Eu quero lembrar que o Papa tem no Vaticano a Pontifícia Academia de Ciências, que tem mais de 20 prêmios Nobel que assessoram o Papa, né, da maneira ad hoc, né, quando o Papa precisa de uma informação. Contestar o Papa é algo muito sério. Muito bem. Emerson Rafael. É provável que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe na tilma de Juan Diego pode ser viva? Ô Emerson, eu escutei uma história uma vez, eu não sei se é verdade. Aliás, de um mexicano, é um rapaz sério, que teve na Canção Nova uma vez. Ele diz que foi feito um teste na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, original, está lá no México, que um cientista teria colocado o estetoscópio no coração da imagem e escutou o coração batendo. Agora, eu não posso garantir que seja verdade, entende? Pode ser um sinal que naquela hora Deus quis dar, porque Deus pode dar. Eu me lembro de uma história de São Bernardo, doutor da igreja. São Bernardo, sempre que passava diante de uma imagem, ele dizia, Salve Maria. Aliás, eu sugiro que você faça isso também. Um dia, ele disse, Salve Maria. E ele escutou da imagem essa voz, Salve Bernardo. Quem sabe se Nossa Senhora um dia falava, a imagem falou? Não. Deus, naquela hora, permitiu aquele sinal. A mula do Balaão não falou para Balaão, por que você está batendo em mim se eu não estou fazendo nada de errado?
Mula fala? Não fala. Mas Deus permitiu um sinal. Entende? Então, pode haver um sinal aí, mas eu não tenho certeza de que se realmente a imagem, o ícone de Guadalupe, tenha sinais de vida. Não sei. Amanda, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que quer dizer tu lhe ferirás o calcanhar? Vi em uma explicação que trata-se da crucificação de Cristo. É isso mesmo? Olha, eu já ouvi uma outra explicação, que é a perseguição do demônio a nós, filhos de Maria. Ele vai tentar ferir o seu calcanhar. Maria amassa a cabeça dela, mas ela continua a nos perseguir. É uma outra explicação que eu li. Eu li uma fonte boa, não me lembro agora se foi na Bíblia de Jerusalém, se foi na Catena Áurea, algum desses manuais que explicam aí a Bíblia. Eu quero aproveitar para mostrar um livro muito bonito, já que falou de Nossa Senhora da Serpente. Olha, um livrinho maravilhoso, do padre Gabriel Vilaverde, A Adversária da Serpente. Muito bom esse livro aqui. Agradeço ao padre Gabriel Vilaverde por ter oferecido esse livro para eu publicar na nossa editora Cleófilo. Gostei muito desse livro. Pequeno, mas profundo. Muito bem, vamos em frente. Eduardo Leone. Os milagres de Jesus tiveram alguma comprovação científica? E precisa? Precisa ter comprovação científica? Você dá ordem aos ventos, e os ventos param, dá ordem ao mar, ressuscita mortos, cura leprosos, não é? Os evangelhos são a prova disso. Os apóstolos viram e narraram esses milagres nos 4 evangelhos. Aliás, também nos evangelhos apócrifos, que são mais de 80, também narram os milagres de Jesus. Para mim, isso é uma prova científica, uma prova histórica. Não há dúvida, entende? E outra coisa, né? Os racionalistas que quiseram destruir a igreja, destruir os evangelhos, eles se curvaram diante disso. René, Harnack, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Condorcet, eles não aceitaram que Jesus era Deus, mas eles não questionavam os milagres de Jesus, os inimigos da igreja. Interessante isso. Muito bem, eu gostaria de indicar um livro para quem tem esse tipo de dúvida. Jesus Cristo é Deus. Esse livro é fantástico. Esse livro eu li há mais de 50 anos. E sabe quem colocou esse livro na minha mão? Eu tinha 20 anos de idade. Monsenhor Jonas Abib. Jesus Cristo é Deus. Aqui você vai ver algo maravilhoso. É um padre jesuíta, chamado José Antônio de Laburu, que fez 5 palestras numa universidade espanhola. Depois fizeram o livro. Esse livro foi chamado de Máquina de Fazer Católicos. Usaram essa expressão, máquina. Quanta gente se converteu por causa de ler esse livro aqui. Jesus Cristo é Deus. O que mais? Temos aqui Mateus Gonçalves. Gostaria de saber por que na minha Bíblia o salmo que o Senhor reza no final do texto da misericórdia, Salmo 90, na minha Bíblia está com o número 91. Mateus, é que a tua Bíblia é da tradução hebraica. A Bíblia que eu uso da Ave Maria é da tradução grega. Então, o que acontece? Há uma pequena diferença a partir do Salmo 10. Né? A partir do Salmo 10, né, a Bíblia hebraica dividiu em 2, então ficou uma defasagem de 1, onde na Bíblia da versão grega é 90, na hebraica é 91. Isso vai até o Salmo 147, se não me engano. Depois junta de novo. O Salmo junta as duas partes e volta a terminar os dois com 150 salmos. Mas não tem diferença nenhuma. Foi apenas uma divisão que foi feita ali, meio assim, não sei por que razão,
né, deu essa diferença, mas os salmos são os mesmos, entendeu? Então, sempre tem 20, 21, né? 20 da versão grega, 21 na versão hebraica. Kleiber Souza, gostaria de saber a opinião da Igreja Católica sobre o uso do reiki. Olha, eu nunca vi uma opinião oficial da Igreja sobre o reiki, mas Dom Estevão Bittencourt, que eu considero muito, né, já falecido, ele dizia para os católicos não usarem o reiki, que a filosofia do reiki não coaduna com a fé católica. Eu estou colocando a posição de um homem que entendia profundamente dessas coisas, Dom Estevão Bittencourt, né? É o que eu posso dizer. Não sou especialista no assunto, mas essa palavra dele eu penso que é uma palavra de peso. Jonathan Alvarenga, quero tirar uma dúvida sobre casais de namorados que têm uma religião diferente, católica e evangélica. E se está certo, o casamento se pode ser celebrado e abençoado. Ô Jonathan, a igreja aceita, é o chamado casamento misto. Um católico batizado, um protestante batizado de maneira válida lá na igreja dele, algumas igrejas protestantes têm batismo válido. A igreja aceita celebrar o matrimônio na igreja católica, mas para isso a igreja coloca duas exigências. Primeiro, a parte protestante não tentar mudar a fé da parte católica, tem que prometer para a igreja. Segunda coisa, prometer que vão educar os filhos na fé da igreja católica, para depois não ficar aquela briga. Um quer puxar o filho para a igreja protestante, outro quer puxar... Então, igrejas querem casar na igreja católica, tudo bem. Então, obedeça essas duas prescrições, tá certo? Eu tenho um livro sobre o namoro que explico muito essas coisas, né? Não só toda a situação sobre namoro e tal, mas também essas questões que podem surgir aí com o casamento misto. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Eu gostaria de saber em que livro da Bíblia fala sobre a criação de Lúcifer e o que o tornou um anjo mau. Bom, a narrativa que nós temos é no livro do Apocalipse, capítulo 12, né, em que São João teve aquela visão, né, aquela revelação, Apocalipse quer dizer revelação, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos expulsaram Satanás e os seus anjos maus. É o que nós temos aí. Entende? Agora, no Antigo Testamento também tem outras colocações sobre os anjos. Os anjos, a existência dos anjos é dogma de fé. São Gregório Magno diz que na Bíblia tem mais de 300 citações sobre os anjos. Não há dúvida sobre a criação deles, né? A briga deles com Deus, né? O pecado deles foi cometido por soberba, diz os santos doutores da igreja. Quiseram ser como Deus, não aceitaram ser simples criaturas de Deus. Por isso que quando eles vão tentar Eva, o que eles vão dizer para Eva? Come aquela fruta proibida, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Olha aí a tentação qual que é, querer ser como Deus. É o pecado do homem moderno hoje também. O homem moderno, ele quer ser Deus. Ele não quer mais seguir a lei de Deus. Ele quer fazer as próprias leis. Ou seja, ele quer assumir o lugar de Deus. Então, ele desobedece os mandamentos da lei de Deus. Por isso que ele é infeliz. Por isso que ele chora. Por isso que esse mundo está uma confusão. Por causa disso. O homem quer ser Deus. É o que o Lúcifer quis ser. Rafael Fernandes, na internet está cheio de pessoas falando que o Evangelho de João é herético. Meu Deus do céu. Poderia dar prova de que ele é verdadeiro? Ô, gente, é brincadeira. Depois de 2000 anos, a igreja ensinando o Evangelho de São João, uma maravilha de evangelho. São João é considerado a águia, né? Porque a águia enxerga do alto, né?
tem uma visão panorâmica de tudo e enxerga com uma profundidade tremenda, né? Cada evangelho tem um símbolo, né? Mateus é o homem, Marcos é o leão, Lucas é o boi, João é a águia, né? Agora, como é que ele sabe que é autêntico? Eu vou mostrar aqui uma prova para você. Eu tenho um livro aqui que chama Sagrada Escritura. É um resumo da Bíblia, muito pequeno, né? Fala um pouquinho de cada um dos 72 livros da Bíblia. E aqui eu quero falar uma coisa sobre o Evangelho de São João. Então, quando o Evangelho de São João, Santo Irineu foi um santo da igreja que morreu no ano 200, mais ou menos. Ele nasceu mais ou menos 130, 140. Ele foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna, perto de Éfeso, que morreu mártir no ano 155. E São Policarpo foi discípulo de São João. Olha bem, São João, São Policarpo, Santo Irineu. O que Santo Irineu fala do Evangelho de São João? Escuta, Santo Irineu falando: enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina: quem não lhes dá sentimento despreza os que tiveram parte com o Senhor, despreza o próprio Senhor, despreza, enfim, o Pai, e assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação. E é o que fazem todos os hereges. Isso está no livro de Santo Irineu, chamado Contra as Heresias. Tá certo? Então, esse é um dado importante. Agora, chamar de herético, com que autoridade? Se a Igreja Católica, há 2000 anos, tem o Evangelho de São João como um dos evangelhos mais importantes, com que autoridade alguém chama de herege? Só alguém que seja herege. Só alguém que seja herege que vai chamar o Evangelho de São João de herege. É a conclusão que eu posso tirar. É um dos evangelhos mais maravilhosos, né? Que pega ali o coração de Jesus, né? Porque os 3 primeiros evangelhos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles narraram, assim, meio de maneira descritiva, né? Os acontecimentos da vida de Jesus. São João, ele vai além. É um evangelho teológico, que ele reflete em cima do verbo. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E nós vimos a sua glória. Então, São João, ele traz uma conotação de Jesus que os outros evangelhos não trazem. Eu não sei onde é que as pessoas... Gente, cuidado com a internet. Cuidado com as coisas que estão sendo colocadas na internet. Internet tem muita coisa boa, mas presta atenção quem que está falando. Tem padre falando coisa errada, tem leigo falando coisa errada, tem padre falando coisa maravilhosa, entendeu? Mas tem gente falando bobagem. Então, olha, mais do que nunca, ligue as antenas. Seguir pela doutrina da igreja, para você não ser enganado. Falsos doutores, falsa doutrina, meus amigos, está cheio na internet. O que mais? Não identificar casamento que foi totalmente válido. Existe alguma possibilidade de nulidade? Não. Se o casamento foi válido, nem o Papa pode anular. Quando o tribunal da igreja declara que um casamento foi nulo, é porque ele não foi válido. Eu quero aproveitar, tem um livrinho, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Quando a igreja considera nulo um matrimônio. Eu recebo tanta pergunta sobre isso que eu escrevi um pequeno livro. São 19 razões que o tribunal da igreja pode declarar que um casamento não valeu. Ou seja, o casal nunca foi casado. Por isso,
eles podem então se separar e pode casar de novo. Agora, a pergunta que a pessoa está fazendo aqui, se o casamento foi válido, aí não pode ser anulado. Aí ela continua dizendo aqui o seguinte, ele ou ela, né? Ela, né? Meu esposo se separou de mim, alegando que não tem mais sentimentos e que tem o direito de ser feliz. Bom, não é isso aí que vai tornar nulo o casamento. Entendeu? Se ele não quer mais, problema dele. Mas não é isso que vai... O que pode declarar o casamento nulo é o tribunal da igreja, mediante todo o processo canônico que é realizado. E esse processo, gente, eu quero explicar aqui, que é um processo muito importante. Eu sei porque eu já participei, mais de uma vez, como testemunha de um casal que se separou e pediu a declaração de nulidade. E conseguiu a declaração de nulidade. Tem? Então, ali são 3 juízes que julgam para que não haja empate na decisão. Não é? Então, é algo muito sério que a gente tem que levar em consideração e tem que respeitar. É palavra da igreja. Quando a igreja decide alguma coisa, a gente não pode duvidar. Senão, a gente não é bom católico. Bom, muito bem, chegamos aqui ao final desse nosso programa de hoje. Quero agradecer a presença de vocês que me acompanharam. E se tiver aí algum diácono, padre nos acompanhando, peço que nos dê a sua bênção, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.